Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Homem é preso acusado de ter cometido assaltos na Vila Aurora. Ele ainda é suspeito de estupros na região. Polícia apreende carga de droga avaliada em R$1 milhão. Preço dos alimentos continua puxando alta da inflação em Goiânia. E ainda, usuários do SUS reclamam da falta de médicos em CAIS da capital. O que foi notícia em Goiânia, você acompanha agora no Jornal da Fonte. O Governo do Estado faz abertura oficial da 30ª edição do programa Governo Junto de Você. Mais de 50 órgãos do governo estadual e parceiros levam atendimento à população de Aparecida de Goiânia. A 30ª edição do Governo Junto de Você chegou a Aparecida de Goiânia pela segunda vez, com serviços de 50 órgãos do governo, além de corte de cabelo e outras recreações. Aqui o governador traz sistema de saúde, né? Atendimento médico, atendimento dentário, atendimento na área trabalhista, previdenciária, em todas as áreas. Então isso facilita muito a vida do povo aparecidense. As ações de cidadania vieram novamente para a cidade para atender uma demanda existente no município que tem crescido muito nos últimos anos. São muitas demandas, né? A cidade cresce muito, desenvolve muito, então é importante essa parceria com o governo estadual para ajudar a atender essas demandas da nossa população e tem atendido. Além do Governo Junto de Você, o governador e o prefeito Maguito Vilela irão inaugurar um colégio estadual no setor Garavelo, padrão século XXI. Problemas, problemas e problemas. Essa é a rotina de quem procura atendimento nos CAIS da capital. Logo na recepção do CAIS Bairro Goiá, em Goiânia, os pacientes que chegavam à procura de atendimento eram dispensados com a informação de que não havia médico atendendo no local. Seu Divino conta que por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira, foi à unidade precisando ser atendido com urgência e de lá foi encaminhado a outros CAIS da capital, onde também não conseguiu atendimento. Você vai num CAIS não tem médico, você vai no outro não pode atender, porque tem gente demais esperando, manda para outro, você chega lá também não tem, então não tem condições não. Aos 65 anos ele tem gota e estava sentindo a perna e os dedos das mãos formigando. Até às 6 horas da tarde, quando retornou ao CAIS do bairro Goiá, ele não havia sido atendido e nem sabia se chegaria médico na unidade para atendê-lo. O CAIS aqui do bairro Goiá está péssimo de atendimento, não tem médico, quis fazer a ficha, não podia fazer não, porque às vezes ele não vinha, entendeu? Então não fiz. A história é parecida com a da dona Luciana. Em busca de um pediatra para atender a filha de 4 anos, também foi encaminhada a mais de um posto de saúde sem sucesso. Eu cheguei aqui e perguntei se tinha pediatra, eles falaram que não tem não. Mandou ir lá para outro CAIS lá, eu cheguei lá no outro CAIS, também não tinha pediatra. Aí eu voltei. Após mais de 6 horas migrando de CAIS em CAIS, ela preencheu uma ficha para tentar atendimento para a pequena Débora com um clínico geral e não com um pediatra como ela desejava. Eu espero, né, que ele olhe ela, né? Mas não é igual o pediatra, tinha que ter o pediatra. Eu achei ruim, eu não gostei não. Fernanda também aguardava mais de 3 horas na recepção do CAIS. Ela conta que muita gente passou por ali no período da tarde e foi dispensado por falta de médicos na unidade. Ela continuou no local na esperança de aparecer um médico no plantão noturno. Eu tô com infecção de urina, né? Tá até acho que num estágio bem avançado. Tô o dia inteiro aqui, de 15 em 15 minutos vou ao banheiro e bebo água para ver se ajuda, e tô assim desde quando eu cheguei, com dor. Magda, que do lado de fora da unidade aguardava o pai ser atendido, conta que só conseguiu que o médico examinasse o pai dela por ele ser diabético. Até o momento eles não iam atender meu pai. Quando eu mostrei o papel
com a diabetes dele estava bastante alta, ele foi atendido. Aí no momento ele está tomando soro, mas se não fosse no caso dele ser diabético, não teria atendimento, né? Os casos se tornam ainda mais graves quando todos os pacientes afirmam que a situação é a mesma toda vez que eles precisam de atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde. Sempre é assim, sempre é difícil. Toda vez que eu venho cá não tem pediatra. Ele só fala isso. É muita gente sofrendo e o assunto agora no Jornal da Fonte é a dengue. Pensando em combater o mosquito, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia desenvolve uma ação em 620 escolas particulares para evitar a dengue. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com o diretor do Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses, Edson Gomes. Olá, Edson, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Pois é, o alvo são as escolas particulares nesse momento, qual o motivo? Nós já fazemos esse trabalho todos os anos com as escolas municipais e estaduais. E agora, com uma parceria com o Sindicato das Escolas Particulares, nós estamos fazendo esse trabalho e nós vamos passar em todas elas, né, estamos tendo acesso a todas elas, estamos aproveitando a oportunidade para fazer essa vistoria, uma vistoria mais apropriada, com maior cuidado, e aproveitando para treinar um servidor, um funcionário dessas escolas, para que eles passem a funcionar como síndico dengueiro, ou seja, um responsável para toda semana fazer uma vistoria naqueles locais de maior risco, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, para que evite o risco de transmissão da dengue ali na comunidade ali das escolas, os alunos e os próprios professores. E esse síndico dengueiro, ele tem um respaldo, ele tem um contato numa área especial do Centro de Controle de Zoonoses para poder ter informações, repassar novamente, caso seja preciso? Sim, o nosso agente está capacitando, está treinando esse síndico dengueiro e à medida que ele for encontrando situações em que ele mesmo não possa resolver, ou seja, eliminar o criadouro, ele faz o acesso, ele acessa os nossos agentes, e nós fazemos esse trabalho diferenciado nesse foco que não é possível esse servidor agir e eliminar. Diretor Edson, quantos dias deve durar essa campanha e quantos agentes estão envolvidos, especificamente nessa campanha, em escolas particulares? Nós temos aproximadamente 110 agentes, aproximadamente 630 escolas no total em Goiânia. Então, nós começamos na segunda-feira, amanhã, na sexta-feira, nós devemos terminar. Nós já fizemos mais da metade, 2/3 das escolas, amanhã provavelmente nós terminamos. Estamos encontrando um alto índice de infestação, mais de 10%, que é muito preocupante. Por isso que nós agradecemos e enaltecemos essa parceria, né, que o próprio sindicato permitiu que a gente fizesse e nos chamou para essa parceria. E eu acho que o resultado vai ser muito bom, porque é uma comunidade de risco, né? É uma grande quantidade de pessoas que estão nas escolas e com isso nós vamos evitar realmente que crianças e próprios adultos contraiam a dengue no ambiente escolar. Falando em criança, eu achei interessante quando o senhor citou aí o papel do síndico dengueiro, alguém da região ali poder ajudar aí a Prefeitura de Goiânia. Está sendo realizado ou ainda será realizado algum trabalho de conscientização, já que o público principal desses locais, em sua maioria, são as crianças, alguma ação com eles? Sim, aí nós queremos ampliar essa parceria com esse sindicato das escolas e estamos disponibilizando material educativo, né, panfletos, folders, filmes, para que a própria escola faça esse trabalho também com os alunos e com os pais dos alunos, para que eles levem essas boas práticas de saúde para suas casas também. A gente pode colocar para o nosso telespectador, nominar ele, locais em escolas, estamos falando de locais que têm dezenas ou centenas de pessoas, locais onde é mais intenso o foco do mosquito no banheiro, ou na horta, no jardim, ou não? É de um modo geral? Nessa época do ano que passa o período da seca, nós estamos entrando no período da seca, os criadouros mudam também, né? Nós vamos passar agora a não ter tanto problema com calha, né, com pneus, né, nos locais descartados irregularmente. Agora vamos passar a ter mais problemas com ambientes internos, ou então, por exemplo, plantas.
Tem tipos de plantas que acumulam água. Então é um trabalho que tem que ser feito com atenção. E outros são os ralos, são as embalagens descartáveis, que ficam às vezes ali jogadas nos jardins e ali acumulam água e passam a ser criadouros importantes. Eu agradeço a participação do diretor de Vigilância e Controle de Zoonoses, Edson Gomes. Bom trabalho para vocês nessa ação, que venham outras ações, estamos disponíveis para levar a nossa população, nossos espectadores, toda e qualquer informação relevante sobre a prevenção da dengue. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E a inflação de abril, medida pelo Instituto Mauro Borges, não foi tão alta quanto a de março, mas o preço dos alimentos continua subindo. O índice de preços ao consumidor teve variação de 0,53% em abril, abaixo da taxa de 1,22% registrada em março e que surpreendeu pesquisadores do Instituto Mauro Borges. Primeiro, o grupo de alimentos, que é um grupo que sempre pesa, pressiona, e nesse caso nós constatamos realmente muitos produtos que tiveram reajuste de preço, mas um reajuste mais baixo do que daqueles que ocorreram em março. E o outro motivo foi no grupo dos medicamentos. O órgão federal tinha autorizado um aumento de até 6% e a nossa pesquisa constatou que os medicamentos em Goiânia ficaram mais caros, em média 2%, quer dizer, bem mais baixo do que aquele percentual que nós imaginávamos que ia acontecer. A inflação, mais uma vez, foi pressionada pelo grupo de alimentação. A batata inglesa, que teve aumento no preço de 9,80%, foi apontada como a vilã do mês de abril. Entre os alimentos básicos na mesa do goiano, que apresentaram aumento, está o ovo, com variação de 6,77%, o frango, que subiu 5,63%, e a carne bovina. O músculo ficou 5,51% mais caro. Os preços do óleo e do leite também continuam subindo. Nós podemos citar aí o reajuste de carne bovina, das hortaliças, Alguns produtos ficaram mais baixos, mas tiveram reajuste, mas reajustes baixos. Almoçar fora de casa também ficou 1,07% mais caro. O preço da comida a peso foi reajustado em 1,69%. A expectativa é de aumento ainda maior da inflação no mês de maio. Especialistas dessa área de alimentos, eles têm uma expectativa de que muitos alimentos vão continuar aí numa tendência de alta. Então, quer dizer, não tem escapatória. Em maio, nós podemos esperar para o goianiense um índice mais elevado do que esse agora de abril. A cesta básica apresentou a menor variação desde setembro do ano passado. Com reajuste de 0,37%, o preço subiu para R$ 258,18. Policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Aparecida de Goiânia prenderam 2 traficantes e apreenderam 100 quilos de pasta base de cocaína avaliada em R$ 1 milhão. Após cerca de um mês de investigação, a Polícia Civil de Aparecida de Goiânia conseguiu chegar até essa dupla acusada de tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou essa caminhonete. Nela, em um fundo falso, foi encontrado 20 quilos de cocaína, escama de peixe, que é a mais pura, e 80 quilos de cocaína normal. A droga, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, seria distribuída em Goiânia. Abasteciam médios traficantes que, na sequência, refinavam essa droga, vendiam a pequenos traficantes e estes, sim, repassavam essa droga aos consumidores finais. De acordo com o delegado Jefferson Alessandro da Silva Rocha e Adriano Santos da Silva, não possuem passagens pela polícia, mas são traficantes de grande porte. Toda essa logística aí denota que eles são pessoas extremamente bem organizadas e com um poder aquisitivo bom, no sentido que nós os consideramos como sendo grandes traficantes. O destino da droga, para quem ela seria entregue, será investigado pela Polícia Civil.
E um rapaz de 24 anos suspeito de assaltos quase foi linchado hoje por populares. Isso só não aconteceu porque a polícia interviu. No momento da prisão, Fabiano Silva Ribeiro, de 24 anos, estava portando essa arma de brinquedo e estava nessa motocicleta preta. De acordo com a vítima, há 2 dias o suspeito a perseguia. Na tarde dessa quinta-feira, ele teria seguido o adolescente de 16 anos que tinha acabado de sair de uma escola da Vila Aurora, em Goiânia. Eu saí da escola, quando eu estava na esquina, assim, aí ele passou, ele me viu. Aí ele ficou me seguindo até eu chegar lá no setor, na Vila Aurora, eu cheguei lá, aí eu parei na padaria, liguei para minha irmã e falei, o moço está me perseguindo. Aí ela falou, não, vou te buscar aí. Aí foi no momento, o rapaz falou, você liga para a polícia. Aí a polícia passando bem no momento. Aí eu peguei e chamei a polícia. E ele estava me esperando na esquina, o rapaz de moto estava me esperando na esquina. Aí a polícia passando, bati a mão para a polícia, aí ele foi atrás dele e pegou ele. A polícia militar estava em patrulhamento na região quando foi acionada pela vítima. No momento da prisão, outras pessoas foram em direção à viatura da PM, onde denunciaram terem sido ameaçadas por Fabiano. No local, era em frente a um colégio público, estava muitas senhoras levando as filhas para o colégio ou buscando. Chegaram mais de 10 testemunhas, diz que é ele mesmo que está andando na região, fazendo as abordagens, principalmente de adolescentes. Eu tenho informação de uma aqui, os dados de uma vítima que estava com 2 adolescentes, ele tentou tirar uma da mão dela. Fabiano foi preso pela Polícia Militar logo após ser denunciado pela vítima. Ele foi trazido aqui para o 20º DP, onde segue preso e nega todas as acusações. Tenho a dizer que eu não fiz, cara. Estou sendo acusado de um trem que está errado. Eu não pratiquei isso aí, não. O suspeito deve responder pelo crime de tentativa de assalto. E a polícia vai investigar se existe, a partir do relato dos populares que estavam no local, se existe algum tipo de envolvimento ou suspeita de estupro por parte de Fabiano, mas por enquanto ainda está apenas no campo das hipóteses. E o Instituto Nacional de Seguridade Social, tão conhecido INSS, não pode mais pedir a devolução de benefícios sem uma ação judicial. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A medida vem para assegurar os valores sejam pagos de maneira integral. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito previdenciário, Célio Mendes Dionísio. Boa noite, doutor Célio. Obrigado por estar conosco. Boa noite, Gismar. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, o que representa essa informação, essa decisão aí, que eu acabei de ler aqui, certo, explicando para o nosso telespectador? Certo. O que aconteceu foi que o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública em São Paulo, isso em litisconsórcio ativo, né, também com sindicatos aposentados, visando que o INSS fosse impedido de cobrar a devolução de benefícios recebidos e que esses benefícios fossem, a partir do momento que eles fossem cassados, cessados. Então, hoje o INSS, a partir dessa decisão, no âmbito daquele tribunal, ele não pode mais cobrar dos segurados os benefícios recebidos enquanto vigorou uma medida judicial. Doutor Célio, como seria, por exemplo, a pessoa pegou um benefício de maneira que o INSS depois descobriu que ele não poderia gozar desse benefício? Não, esse caso, Sérgio Maia, ele é específico para os benefícios concedidos na via judicial, quer seja previdenciário ou assistencial. O segurado, ele ingressa com uma ação judicial, isso após ter negado o benefício pelo INSS, e ele concede, quer seja na via uma liminar ou tutela antecipada, para que ele passe a receber esse benefício que o juiz analisou e concedeu esse benefício. Acontece que o INSS muitas vezes recorre dessa decisão e lá na frente ele acaba logrando êxito, esse benefício é cassado, é cessado. Então é esse valor que o segurado recebeu nesse período que vigorou a ordem judicial é que não vai mais ser devolvido. O que vai mudar no ponto de vista do senhor no sentido de vai ser mais benéfico essa decisão por parte da população do segurado? Com certeza. O que acontece? Muitas as pessoas que tinham intenção de ingressar com uma ação na justiça para ver seus direitos assegurados no sentido de ter um benefício previdenciário ou assistencial, quando ele poderia ficar preocupado em ter que perder essa ação e ter que devolver esse benefício. Então, isso causaria uma insegurança jurídica para a população. Outra questão também é que o próprio Poder Judiciário estava um pouco sem crédito, porque ele concede a decisão
e manda pagar um benefício, depois essa decisão ela é cassada ou suspensa, e aí o INSS, pela via administrativa, ele vai lá e cobra do segurado ou do assistido esse benefício. Então, isso estava causando uma insegurança jurídica no meio jurídico e também com a população que é destinatária final do benefício previdenciário. E era grande o número de processos que... Ah, sim, com certeza. Olha, haja vista que o INSS, ele é hoje o maior cliente da Justiça Federal no país. É quem mais tem ações na Justiça, é o INSS. Então, dessas ações, muitas são concedidas antecipação de tutela, são concedidas liminares. Então, esse caso, ele é um caso recorrente e em grande número. E visando coibir isso, o Ministério Público, agindo no interesse da população, pleiteou esse pedido na Justiça e foi concedido no âmbito do Tribunal da Terceira Região, que abrange o estado de São Paulo e Mato Grosso. Agora, o Ministério Público, não satisfeito com isso, ele recorreu para que esse efeito possa alcançar todo o país. O senhor acredita numa previsão já aqui para Goiás, doutor Célio? Não, isso agora está em âmbito recursal, né? Vamos depender, né, agora do tribunal julgar, e a partir do momento que se julgar, aí sim, pode ser concedido ou não. Aí nós não podemos prever, que aí a Justiça, infelizmente, ela é morosa, né, e tem muitos processos em trâmite. Casos como esse podem ser encaminhados para tribunais maiores como o Supremo Tribunal Federal? Poderá sim, né? Ele foi para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e lá ele pode chegar ao STJ ou quiçá ao Supremo, não é possível que chegue sim. São alguns casos voltados aí para a questão do trabalhador, da população. Nós temos aí a questão das ações do FGTS, temos agora essa questão do INSS. No caso do INSS beneficia, né, a pessoa que depende. No caso do FGTS, o governo, a Caixa recorreu. O INSS está tão voraz quanto o leão, na opinião do senhor? Olha, acontece o seguinte, o INSS ele é uma autarquia federal, é um gestor de recursos, né, público, né, e recursos do trabalhador. Então eu acho que é legítimo que ele haja realmente com firmeza, até porque ele está destrito, né, a trabalhar dentro da legislação, dentro da lei, e ele tem que realmente cuidar bem do nosso dinheiro que está lá, tá certo? Agora, em dúvida, eu acho que todo trabalhador, todo segurado, ele deve recorrer à justiça, porque em última análise, a última palavra cabe, felizmente, no Estado Democrático de Direito, ao Poder Judiciário. Doutor Célio, o senhor como advogado previdenciário, o senhor tem visto, por parte da perícia médica, eles estão agindo com muito rigor ou eles agem de uma maneira ética, correta, procuram realmente liberar quando, de fato, a pessoa está doente, algum tipo de benefício? Olha, Sejimar, nós temos visto todos os casos, né? Nós temos visto. É bom lembrar também que o INSS também é vítima de fraude. Tem gente também que tenta, claro, né? Tem todo tipo de gente. Eu acho que a perícia tem que ser bem feita, ela tem que ter um certo rigor, ela tem que ter um cuidado, ela tem que ser realmente muito criteriosa para que não ocorra injustiças. E aqueles que sentir foi prejudicado porque ela achava que tinha direito ao benefício e não foi concedido, ele pode recorrer sim. Então, a perícia não é a última instância, é apenas a primeira instância da qual ele pode recorrer. Então, eu entendo que, às vezes, demora um pouco mais ele receber esse benefício, mas se ele tiver direito, em regra geral, ele conseguirá sim. Os casos aqui, o médico do paciente fala uma coisa, falando de quando a pessoa está dando início a uma causa no INSS, certo. Aí depois de um tempo o perito vai e fala que não procede. Nesse caso aí, o que vale? É a palavra do médico da pessoa? É a palavra do médico do INSS? O que a justiça geralmente considera? Olha, não, aí nesse caso, Sejismar, o juiz nomeia um terceiro médico, um terceiro perito, que é o perito do juízo. Como o juiz, em regra, não tem conhecimento da medicina, né, então ele nomeia um perito credenciado, então esse perito é com base no resultado das perícias que o juiz, em regra, profere as suas decisões. Esse perito, ele é ligado, ele é um perito, ele é um médico funcionário do governo? Tem casos, mas a maioria são terceirizados, né? São médicos que têm o título, que têm a especialização, e ele se credencia junto ao tribunal, né, da qual está tramitando o processo, e ele é nomeado para que realize essa perícia. Eu agradeço a participação do advogado previdenciário Célio Mendes Dionísio, falando de uma ação importante, nova aí, que deve chegar em Goiás nos próximos meses, talvez, doutor Célio. Muito obrigado. Por nada. O senhor foi muito útil aqui nos esclarecimentos de um assunto tão importante no que diz respeito à Previdência. Uma boa noite para o senhor. Nós agradecemos, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E o Ministério da Educação confirmou que a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. A expectativa é que mais de 8 milhões de pessoas se inscrevam no exame. Se isso ocorrer,
haverá um crescimento de 13,9% em relação aos quase 7,5 milhões de inscritos em 2013. O período de inscrição vai de 12 a 23 de maio. O Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com toda a repercussão aí da Copa do Brasil com o programa Na Marca do Pênalti. Luiz Duarte está chegando com toda a sua equipe. O melhor dessa noite para você e até amanhã.